Feche os olhos por um instante e pense na pessoa que tem o poder de destruir o seu dia com apenas uma palavra. Ou pior, com o silêncio dela. Nós fomos ensinados desde muito cedo que amar significa entregar a chave da nossa paz de espírito para outra pessoa. Aprendemos a romantizar a dependência, a tratar o ciúme como se fosse uma prova legítima de afeto e a transformar a rejeição em um abismo existencial completo. Mas a verdade nua e crua que ninguém te conta é que, ao fazer isso, você se torna um prisioneiro voluntário. Você entrega as rédeas das suas emoções mais profundas nas mãos de alguém tão imperfeito, confuso e caótico quanto você. A ansiedade avassaladora nos relacionamentos modernos não nasce da falta de amor. Ela nasce, na verdade, da falta de um eixo interno. Nós entramos nas relações como autênticos mendigos emocionais, implorando por validação, por migalhas de atenção e por garantias absolutas de que nunca, sob hipótese alguma, seremos abandonados. Mas se há algo que o universo nos prova todos os dias, é que no plano humano não existem garantias. Tudo muda, tudo oscila, tudo flui. Há 2000 anos, um imperador romano chamado Marco Aurélio acordava todos os dias sabendo que, ao cruzar as portas do seu palácio, enfrentaria traições, ingratidão, arrogância e desrespeito. Ele era o homem mais poderoso do mundo, mas não usava seu poder para fugir das pessoas ou para isolar-se em uma bolha de isolamento. Em vez disso, ele escreveu uma regra de ouro em seu diário pessoal que ecoa até hoje. As pessoas existem para o bem umas das outras. Portanto, ou os eduque, ou os suporte. O estoicismo não é uma filosofia de pedra. Ela não te pede para ser um ser frio, insensível ou incapaz de se conectar genuinamente com alguém. Ela te propõe algo muito mais revolucionário e desafiador. Amar sem perder a sua soberania. Amar com a sua cidadela interior completamente blindada. Se você já se sentiu invisível ao lado de quem ama, se já se pegou implorando por atenção através de mensagens ignoradas, ou se carrega o peso sufocante de um término que a sua mente simplesmente não consegue superar, este vídeo é o seu ponto de virada. Vamos compreender juntos o mapa estoico para amar com dignidade, com força e, acima de tudo, com real liberdade. O primeiro passo para curar qualquer dor ou desgaste nos relacionamentos é aplicar a ferramenta mais afiada e poderosa de toda a tradição filosófica: a dicotomia do controle. Epicteto, o homem que nasceu escravo e libertou sua alma através da mente, dividiu o mundo de maneira cirúrgica em dois grupos: o que depende de nós e o que não depende de nós. Se quisermos estancar o sangramento da dependência emocional, precisamos trazer essa regra para a sua vida amorosa agora, sem filtros ou ilusões. Olhe para o cenário e entenda o que não está sob o seu controle. O que o outro sente por você. A fidelidade do outro. A decisão do parceiro de ir embora ou de permanecer ao seu lado. A opinião alheia e as narrativas que o outro constrói sobre você quando você não está presente. Absolutamente nada disso pertence a você. Agora, olhe para o que está sob o seu controle. A sua própria integridade. A sua reação e o seu comportamento diante das atitudes do outro. O limite de desrespeito e negligência que você aceita tolerar na sua vida. E, principalmente, a sua capacidade de recolher suas coisas e retirar-se quando a relação deixa de ser um espaço de troca e se transforma em um mercado de humilhação. Quando você passa a noite em claro sofrendo porque alguém não respondeu à sua mensagem, ou porque a pessoa mudou o tom de voz sem motivo aparente, você está cometendo um crime contra a sua própria razão. Você está sofrendo pelo incontrolável. Você está gastando a sua energia tentando governar a direção do oceano. O estoico não tenta mudar o parceiro. Ele muda a sua própria expectativa em relação ao parceiro. Se alguém decide não te valorizar, isso não altera em um único centímetro o seu valor real como indivíduo. Diz apenas sobre a incapacidade crônica do outro de enxergar a realidade. Pare de lutar guerras no terreno do vizinho.
É hora de voltar para a sua própria fortaleza. Quando você compreende essa verdade e para de lutar batalhas que não te pertencem, você finalmente recupera a chave da sua vida e volta para a sua fortaleza. E se este resgate da sua dignidade pessoal faz sentido para você, saiba que você não está caminhando sozinho nesta estrada. A nossa comunidade, a Senda Estoica, está crescendo a cada dia. Estamos muito próximos de alcançar os nossos primeiros 500 inscritos, 500 mentes despertas que escolheram buscar a razão e o autodomínio em um mundo que insiste em glorificar o caos emocional. Se você quer fazer parte ativamente desse movimento e blindar sua mente contra as armadilhas emocionais do mundo moderno, inscreva-se no canal agora mesmo e deixe o seu like. Esse pequeno gesto avisa ao algoritmo que o mundo precisa de mais profundidade e de menos ruído superficial. E se você conhece alguém que está se desgastando, adoecendo por tentar controlar o incontrolável em uma relação, compartilhe este vídeo diretamente com essa pessoa. Seja o farol na vida de alguém que hoje está navegando no escuro. Comente abaixo a palavra fortaleza. Eu quero saber exatamente quem são os primeiros a deixar essa marca nos comentários e a nos ajudar a erguer as bases sólidas da nossa comunidade. Agora, dando o próximo passo necessário na nossa jornada, o filósofo Sêneca escreveu uma frase que resume perfeitamente a nossa ansiedade moderna. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Nos relacionamentos, se olharmos de perto, nós raramente sofremos pelo que a pessoa é ou faz de fato. Nós sofremos pela quebra dolorosa da ilusão que nós mesmos criamos sobre ela. Nós nos apaixonamos por um fantasma, por uma projeção idealizada de parceiro perfeito. E quando a realidade inevitável bate à porta revelando as falhas do outro, nós entramos em absoluto desespero. Os antigos estoicos praticavam o desapego, não como um ato de egoísmo ou falta de cuidado, mas como a maior expressão de realismo e amor verdadeiro. Existe um conceito central chamado amor fati, o amor ao destino, a aceitação profunda dos fatos como eles se apresentam. Aplicar o amor fati nos seus relacionamentos significa ter a coragem de aceitar as pessoas exatamente como elas são, e não como a sua carência gostaria que elas fossem. Significa entender, de uma vez por todas, que cada alma que entra na sua vida é, na verdade, um empréstimo temporário do universo. Seu parceiro, seus amigos, seus familiares, ninguém é seu dono, e você não possui o direito de propriedade sobre ninguém. Se a vida, através das suas engrenagens invisíveis, decidir recolher esse empréstimo amanhã, seja pelo fim natural do sentimento, por uma mudança de rumo ou pela própria finitude da existência, o estoico não se deixa destruir. Ele não se humilha. Ele agradece profundamente pelo tempo e pelas lições compartilhadas. Recolhe a sua dignidade intacta e continua a sua marcha. Dizer a alguém, eu preciso de você para ser feliz, não é uma declaração de amor. É uma mentira biológica e uma falha filosófica. Para ser feliz, você só precisa da sua própria virtude. O outro é um complemento, nunca a base. Mas o que fazer quando a provocação, a ironia, o gelo ou o desrespeito explícito vem justamente de quem deveríamos receber apoio? A nossa reação mais animal e imediata é atacar de volta na mesma moeda. É gritar mais alto, usar o sarcasmo ou passar horas exaustivas tentando explicar o nosso ponto de vista para alguém que, claramente, já tomou a decisão firme de não nos entender. O estoicismo nos ensina que buscar desesperadamente a compreensão e a validação de quem está tentando te diminuir é uma armadilha fatal para o seu ego. O verdadeiro poder humano nunca esteve em ter a última palavra em uma discussão de ego. O poder real está em não permitir que a discussão altere o seu estado de espírito original. Quando você reage impulsivamente a uma provocação do parceiro, você se torna uma peça previsível no tabuleiro dele. Você perde a sua humanidade e vira um algoritmo emocional rudimentar, que responde exatamente ao comando e ao gatilho que o outro decidiu acionar.
O silêncio maduro, acompanhado de uma calma intencional, tem o poder de desarmar qualquer dinâmica de conflito. Afastar-se de um ambiente que drena suas energias ou silenciar diante de uma ofensa barata não é sinal de covardia, fraqueza ou omissão. É o mais alto nível de autoestima e autodomínio que um indivíduo pode alcançar. É dizer para o provocador, sem precisar abrir a boca para emitir um único som: as suas palavras e a sua pequenez não têm o poder de perfurar a minha razão. Proteja a sua mente como se ela fosse um templo sagrado. Quem te desrespeita está apenas testando a própria ignorância, mas quem escolhe se manter firme e inabalável é você. Se você acompanhou esta reflexão até este momento, você finalmente percebeu que a maior e mais complexa batalha dos seus relacionamentos nunca foi contra o comportamento do outro, mas contra a sua própria carência interna. A tecnologia e a inteligência artificial podem otimizar as nossas conexões mundanas, e os aplicativos de namoro podem facilitar o acesso a novos encontros em segundos. Mas nenhuma linha de código no mundo conseguirá automatizar o amor próprio, o caráter e a paz de espírito. Essa é uma tarefa artesanal e exclusivamente sua. Se você decidiu que é hora de parar de ser refém das expectativas alheias e deseja, a partir de hoje, construir relacionamentos baseados na admiração mútua e na liberdade, e não na dependência mofada, saiba que o seu treinamento começou agora. Mas há um perigo sutil e perigoso que espreita aqueles que começam a se proteger. O risco de fechar o coração por completo, construir muros em vez de fronteiras e cair em um isolamento amargo e frio. Como se manter inabalável e soberano sem se transformar em uma pedra de gelo inacessível para o mundo? No nosso próximo vídeo, nós daremos um passo ainda mais profundo nessa jornada e vamos explorar o tema: o teste de Turing da alma nos relacionamentos. Vamos descobrir como diferenciar com precisão cirúrgica quem realmente merece ter acesso aos portões da sua cidadela interior daqueles que só querem usá-la como um abrigo temporário e conveniente. Não aceite ser um mendigo de afeto na era digital. Escolha ser o arquiteto da sua própria alma. Se você ainda não fez isso, inscreva-se na Senda Estoica, ative o sino de notificações para não perder o próximo capítulo e compartilhe essa verdade com quem precisa recuperar a própria dignidade hoje. Não esqueça de deixar a palavra fortaleza nos comentários. Mantenha a sua mente inabalável e a sua razão bem desperta. Nos vemos na próxima etapa da senda. Até breve.